favorável a procurar também encontrar o equilíbrio interior entre mente e corpo. A alimentação, há muitos séculos, é considerada um caminho essencial para o bem-estar do ser humano. Doutora, nós somos o que comemos, esse é um conceito bem popular. O que representa isso na prática para cada ser humano? Sim, realmente nós somos o que comemos e mais do que isso, nós somos o que o nosso corpo faz com aquilo que nós comemos. Tem até uma outra frase que é bem interessante também, que é que quando a gente alimenta, a gente está alimentando doenças ou se livrando delas. É um exemplo bem clássico também que eu posso dar em relação a um carro. Quando você quer que o carro anda bem, ele funciona bem, você coloca um bom combustível nele. O nosso corpo é a mesma coisa. Se a gente quer que o corpo funcione bem, a gente tem que colocar um bom combustível também, que é a alimentação, né? Uma alimentação de qualidade. A escolha da boa alimentação é essencial para o ser humano, não é? O que representa isso no dia a dia, quando ele consegue entender bem isso? Representa a qualidade de vida. Quando a pessoa consegue entender que uma boa alimentação vai dar uma boa qualidade de vida, começa a escolher bons alimentos para ele. Só que bons alimentos, para mim, é diferente de bons alimentos para você. Não só na parte nutricional. A parte nutricional, ok. Todo mundo já sabe ali o que é legal, o que não é. Mas na parte de emoção, de ter o prazer de alimentar, às vezes o que é bom para mim não é bom para você. Principalmente agora, nesse período que a gente está vivendo, a gente está começando a comer muito com a emoção. Tô triste, vou comer isso, tô feliz, vou comer aquilo. Então tem que tomar cuidado com essas escolhas. Geralmente as pessoas têm uma dificuldade enorme em fazer boas escolhas na alimentação. A gente tem um número de pessoas informadas, mas não são formadas. Como o teu trabalho consegue direcioná-las? É explicar mesmo o que é bom para cada um. Que é o que eu acabei de falar. O que é bom para mim, às vezes não vai ser tão bom para você. Mas, de modo geral, explicar sobre a alimentação saudável mesmo, né? O que aquilo vai fazer no seu corpo, o que vai gerar de bom resultado para você. E nessa parte da informação é interessante porque antes a gente sofria com a falta de informação. Hoje a gente sofre um pouquinho com o excesso de informação. Então chega paciente, às vezes, no consultório com uma opinião muito bem formada sobre tal assunto e aí vem a minha preocupação em explicar aquilo e tirar aquela ideia de que viu na mídia que, por exemplo, o carboidrato é o vilão da minha dieta, eu vou cortar o arroz porque é ele que vai me engordar, por exemplo. Geralmente as pessoas não estão tão conscientes disso, né? Tem a informação, mas não tem a qualidade, o discernimento. Não tem aquele filtro, né? Pega uma informação, vê uma coisa aqui, outra ali, mas não, às vezes não consegue filtrar muito bem. E esse é o problema de hoje, que eu vejo assim, em relação às informações mesmo. Alimentos de fato podem curar? Com certeza. Podem e vai curar e vai prevenir doenças. Doenças crônicas, por exemplo. Diabetes, hipertensão, doenças renais, esteatose hepática, né? Problema no fígado. Então, são os alimentos que vão curar. Lógico que depende do nível dessa doença. Você não vai deixar de tomar o seu medicamento e só mudar a alimentação. Mas também não faz sentido você ficar se entupindo de medicamento e comendo aqueles alimentos que causam o problema. Então você vai estar lutando contra você mesmo. Vai tomar os medicamentos, mas a alimentação vai estar, né, daquele jeito. Tem alguns exemplos que você pode dar de alimentos que podem trazer uma melhoria, uma qualidade de vida melhor para as pessoas? É a comida de verdade. Frutas, legumes, verduras, arroz e feijão que caiu. Parece que antes estava na moda e agora ninguém mais come arroz e feijão, tem medo de comer arroz e feijão. E são alimentos que, de modo geral, em qualquer doença, vai trazer benefícios. Mas, por exemplo, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, muita gente acha que o problema maior é a ingestão de gordura. E não, são os carboidratos refinados, açúcar, farinha branca. Então, reduzir isso, tanto nessa doença do fígado quanto também no diabetes, vai ajudar e muito, além dos medicamentos, se for o caso, né? Mas, com certeza, por exemplo, o diabetes, a gente consegue controlar a glicose só com a alimentação. Interessante. Por último, o
que você daria de orientação para as pessoas que muitas vezes querem ter uma informação melhor sobre a importância do alimento para obter o equilíbrio mente e corpo, ter uma qualidade de vida melhor, mas sempre tem um bloqueio que as atrapalhe? Buscar ajuda profissional, né? Não só em relação ao nutricionista, porque às vezes você vai estar com um prato lindo, maravilhoso aqui, cheio de nutrientes, vai estar assim alimentando seu corpo, mas às vezes a mente não está muito boa. Então é buscar esse equilíbrio, buscar ajuda profissional em todos os lados. Não somente procurar também uma ajuda quando o problema já está ali. Fiquei doente, estou acima do peso, estou sentindo tal coisa, procuro um profissional. Não, procurar antes que esse problema venha, que aí você vai conseguir atingir o equilíbrio. Perfeito. Doutora, muito obrigado. Obrigada a vocês. Um dos conhecimentos mais antigos que o homem sempre buscou para encontrar o equilíbrio entre corpo e mente foi a astrologia, que na verdade nada mais é do que uma ciência exata. Quando a gente tem mais consciência de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas tensões internas, né? Quando a gente tem um conhecimento interior, a gente consegue tomar melhores decisões e cuidar melhor de nós mesmos em todos os sentidos. A astrologia científica, ela é uma só. Só existe uma astrologia, que é a astrologia que funciona. A astrologia que foi testada e aprovada, né? Que foi experimentada, observada e atestada, tá? É diferente de você chegar por aí, vocês vão ver que na rede social você vai achar um monte de canais sobre astrologia A, B, C, D. Mas a verdade é que as influências dos astros sobre nós, né? Ela tem uma única fonte, que é do que realmente funciona, do que está além da mitologia, do que está além da psicologia. Existe uma mitologia dos planetas, claro, existe uma mitologia dos símbolos envolvidos, né? O simbolismo arcaico universal na astrologia, com certeza. Mas o que importa na astrologia científica, por isso que ela tem esse nome, é porque ela passa por pesquisa científica, por amostragem de dados, e a gente chega em resultados reais que funcionam, né, em centenas, milhares de pessoas. Então, como que a gente pode entender melhor a astrologia? Se a gente imagina o universo como uma grande caixa de ressonância, onde tudo está em movimento e tudo vibra o tempo todo, né? São duas das leis de Hermes Trismegisto, assim como tem outra que é que tudo está em cima e está embaixo. A gente vai ver, né, um movimento no universo, aqui também, e esse movimento, ele gera também uma caixa de ressonância no próprio macro, no universo entre si, nos planetas entre si, nos objetos celestes, etc., como no nosso planeta Terra, como nos nossos países dentro do planeta Terra, né, como em nós mesmos, como ser humano. Então, cada pessoa, ela é um micro-universo e uma caixinha de ressonância desses elementos cósmicos, que se alinham entre si, formam ângulos entre si, né, que quando nós temos no nosso mapa natal ângulos e aspectos que estejam em consonância com o trânsito e a progressão que está no universo naqueles dias, naquele período, naquele ano, enfim, depende do período, cada aspecto vai ter um período distinto, a gente vai sentir de uma forma muito mais direta pessoalmente. Então, é muito comum a gente ouvir como que tá agora o momento, né? O céu do momento, como que tá, o que tá influenciando a gente, né? Como coletivo. Funciona? Claro que funciona, mas ele é coletivo. Ele vai funcionar, os aspectos que estão no universo, os ciclos e os trânsitos, eles vão funcionar individualmente de pessoa para pessoa. Por mais que exista uma vibe coletiva, digamos assim, uma influência coletiva. Mas o que determina é o pessoal mesmo, o indivíduo, né? Cada pessoa tem um mapa. Ninguém tem um mapa um igual ao outro. Cada pessoa é um universo, com todas as suas potencialidades e tensões. Então, a boa astrologia é a astrologia que funciona. Em astrologia, gente, menos é mais.
tá? A gente tem bastante coisa comprovada e a gente vê as pessoas em delírios, né, com conjecturas sobre questões da astrologia que não tem comprovação científica, né? As pessoas se atraem por um misteriosofismo, e a astrologia é ciência, ela é exata, tá? É que a gente não está muito próximo desse conhecimento, mas ele existe de qualidade. Em São Paulo existe o Instituto Paulista de Astrologia, que é a origem, né, da classe da astrologia no país. Então lá você encontra pesquisas, 70 anos de pesquisa. Antônio Fatiolo Neto, mestre, continua lá firme e forte, e ele não cansa nunca de passar conhecimento para qualquer pessoa que esteja com sede desse conhecimento. Procurem fontes, né? Porque a astrologia, ela vai te trazer caminhos, opções. Quando a gente tem consciência e a gente percebe como a gente funciona e a gente entende que existem influências planetárias atuando sobre nós, a gente pode escolher caminhos, né? A astrologia não determina, tá? Ela te traz caminhos para te mostrar para onde você pode ir, né? Coisas que você não tinha pensado antes, e principalmente se aceitar como você vem, o que você traz, e saber que todos nós temos um jogo de força interno e que todo mapa natal, ele traz o veneno e o antídoto. O que mais pode trazer bem-estar ao ambiente do que as flores? Vamos entender quais são as flores que mais trazem benefício e harmonia para os ambientes e para as pessoas. Hoje, aqui na tua loja, quais são as principais flores com as quais você trabalha? Trabalho com várias. Principalmente as orquídeas, as rosas, girassol, begônias, as tulipas. Dessas todas, tem alguma que é a mais pedida, tem mais saída? Sim, a orquídea e as rosas colombianas. Rosas colombianas? Sim, são as que mais saem. Geralmente, por exemplo, as pessoas quando vêm comprar, elas vêm com uma ideia definida. É assim, eu vou levar tal flor porque eu quero que fique bonito na casa, ou eu vou levar tal flor porque vai fazer bem para o ambiente, vai modificar a vibração, a energia do ambiente. Como é que é isso? Sim, algumas pessoas vêm com a ideia já sabem o que é. Outras eu sempre estou sugerindo, né? Mas, por exemplo, as rosas vermelhas, a orquídea branca, que traz uma paz para o ambiente, e a lavanda também o pessoal procura bastante, e a rosa, a vermelha, né, é uma das rosas assim que mais sai. As pessoas procuram muito, principalmente para presentes, então é uma das que mais sai. Quando você fala, por exemplo, orquídea branca ou lavanda, o que essas flores trazem para o ambiente? A orquídea traz muita paz. É aquela coisa aquela planta que traz harmonia. As pessoas se sentem bem, confortável, e também em qualquer ocasião, sempre ela é muito bem-vinda. Isso é aniversário, casamentos, então ela traz muita harmonia. Eu sei que você também presta um trabalho de consultoria para várias empresas, comércios. Sim. A escolha, por exemplo, da flor ou da planta que vai para a residência, ela é diferente de uma que pode ocupar o espaço de um escritório comercial ou de uma empresa? Não tem muita diferença. É mais questão de gosto mesmo, e as pessoas já sabem qual que é a mais bonita, a melhor, que traz mais assim, harmonia, né, para o ambiente. Eu atendo o Buda Spa, o Círculo Militar, e eles sempre tem uma procura muito grande com as orquídeas, as brancas, e o spa, principalmente, é as rosas vermelhas, as colombianas.
Bacana, para a gente concluir, dentro da sua experiência de trabalho, o que você aprendeu com as flores, o que você aprendeu com o seu trabalho, o que ele proporciona não só para você, mas também para as pessoas que você atende, porque sabe que você está em contato com aqui mesmo, a gente já fica mais leve, mais tranquilo, Sim. muda a energia, Aham. é isso mesmo. Eu me sinto assim muito bem, acho que passa uma paz grande e cada buquê de flores que eu faço, que as pessoas vêm comprar, tem aquela coisa de uma energia muito boa. Que já teve clientes que ficou emocionado quando viu a finalização do buquê. Pronto, ficou muito emocionado e isso me comove muito. Hoje é um trabalho que eu me dedico muito e eu fico feliz com a felicidade do cliente. Pensar em equilíbrio entre mente e corpo é pensar em viajar. Vamos conhecer uma pousada em São Bento do Sapucaí que traz um novo alento para as pessoas. A constelação familiar hoje é empregada com o propósito de tratar pessoas proporcionando um equilíbrio mental e também físico. O que é a constelação familiar e por que ela tem atraído cada vez mais pessoas para conhecerem o seu método? A constelação familiar ela é um tratamento terapêutico onde a pessoa ela vem para entrar em contato com o seu eu. Ela saber exatamente qual é a responsabilidade dela numa questão que ela tenha que resolver, que ela tenha algum problema ou algum trauma, seja familiar ou seja de trabalho, algo que ela não está conseguindo lidar. A constelação ela traz o quê? Ela traz uma abertura onde a pessoa consegue ter. Nessa abertura, ela consegue ver o campo morfogenético dela. O que é esse campo morfogenético que a gente fala? São os pilares, as estruturas.
que está me causando um determinado problema na minha vida que eu não consigo lidar com ele. Quer dizer, esses pilares, eles são externos ou ele é algo interno, é uma emoção, é um medo que eu não estou conseguindo lidar com aquilo. Então a constelação, ela traz primeiro o eu, depois ela traz mais 3 segmentos que nós falamos, que o Bert Hellinger sempre disse, que era a questão do pertencimento, a questão do equilíbrio, da cooperação entre o dar e o receber. Isso também faz parte dessa organização. E a ordem. A ordem quer dizer que eu sempre tenho que respeitar quem vem antes de mim. Então, por exemplo, se eu tenho um problema com meu pai ou com a minha mãe, eu nunca posso me achar maior que o meu pai ou maior que a minha mãe, entendeu? Isso causa o quê? Um desequilíbrio entre essa hierarquia familiar, entre os meus ancestrais, os que me deram a origem e o que vem depois. Mas ela orienta a pessoa, no caso, se a pessoa tiver esse problema, a resolver internamente isso ou procurar uma solução externa também com essas pessoas da árvore genealógica dela? Ela não precisa procurar a pessoa, não há necessidade disso, porque na constelação familiar a gente consegue fazer essas ressignificações por um trabalho que a gente chama de ressignificação perceptual, que é de percepção do outro. Então, por exemplo, eu posso fazer isso com bonecos, onde eu coloco um bonequinho ali e a pessoa escolhe um boneco que vai representá-la e esse boneco vai ter uma conversa direta com essa pessoa que tem determinados problemas. Então, assim, eu vou ter uma comunicação direta aonde eu vou perceber o que eu sinto através do boneco. Aquele boneco representando aquele membro da família onde ela tem um problema, é isso? Ou ela mesma. Ou ela mesma. E ela tendo uma conversa com ela mesma através do boneco. E isso é muito esclarecedor, porque a partir do momento que você olha para o boneco e você diz assim, você é, por exemplo, eu vou falar de mim, você é a Carolina. A Carolina se sente triste, a Carolina se sente não reconhecida, a Carolina está insegura, a Carolina está com medo. Quando eu começo a ter essa conversa comigo mesma, eu começo a ter um entendimento maior dessas emoções, que nós chamamos de emoções interrompidas. Interessante. Isso é um nível muito profundo de tratamento. Primeiro de reconhecimento e depois de tratamento. Quantas sessões são necessárias para a pessoa obter uma cura através da constelação? Olha, eu não digo que a constelação familiar ela traga cura, tá? Ela te traz sim uma consciência daquilo que está acontecendo naquele momento, mas eu digo que esse passo da cura depende muito da pessoa, sabe? Do constelado, de quem está vindo constelar. Porque às vezes a pessoa acha que a gente tem uma fórmula mágica. E não é isso. A gente apenas vai estruturar esses sentimentos, a gente vai organizar essas emoções, a gente vai clarear para a pessoa ter essa visão sistêmica que nós falamos, que é a visão sistêmica. São 4 pilares, ok? Que representam essa visão sistêmica, que seria corpo, mente, espírito e emoções. Então eu faço uma abertura disso e levo a pessoa ao entendimento. Mas a cura vai depender muito de si mesmo. A meditação é uma das ferramentas mais antigas conhecidas pelo homem para poder obter bem-estar. Vamos entender um pouco mais dessa técnica. Olá a todos. Meditar nada mais é que ficar concentrado e limpar a mente, parar de pensar. Segundo a ciência médica, é uma técnica que induz a um estado alterado de consciência. Meditar é viver no presente e tornar consciente os gestos automáticos. Praticar diariamente, nem que seja por 5 minutos, afia a mente e o poder de concentração. A técnica é um santo remédio comprovado por cientistas, gurus e líderes religiosos. E a técnica mais simples de todas, para se começar, é colocar toda a sua atenção na respiração e
relaxar a lógica. Não julgar, não criar expectativas. A meditação é ao mesmo tempo simples e profunda. O caminho do despertar começa com a disposição de observar com mais atenção quem somos e onde estamos. Através de sua prática, eliminamos o estresse, a ansiedade, a depressão, a tristeza. E conquistamos mais saúde, tranquilidade, fé, compaixão, se preocupar mais com o próximo e generosidade. Na meditação entramos na experiência do silêncio e sentimos o nosso coração e a nossa mente calmos, tranquilos, relaxados. Para tanto, escolha um lugar tranquilo, relaxe, sente-se confortavelmente e coloque toda a sua atenção na respiração. Meditar é silenciar. Dessa forma, ouvimos e sentimos uma voz interna que nos pede calma, tranquilidade e paz. Meditar também é elevar e buscar dentro de nós a nossa verdadeira natureza. A meditação não é algo para se ver com os olhos físicos, nem para se pensar. É algo para se sentir, perceber, olhando com os olhos da alma, com essa visão interna comum a todos os homens. Aprendemos a priorizar nossos mais profundos anseios e aspirações de serenidade e transformação. Descobrimos a importância de estar cada vez mais despertos e presentes em meio às alegrias e aos desafios do nosso dia a dia. A meditação tem um efeito muito positivo sobre o nosso ser, porque nos pode dar acesso a uma sabedoria que não poderíamos adquirir por outro meio, e também contribui para regenerar eficazmente os aspectos físicos e psíquicos do nosso corpo. A meditação constitui, portanto, uma harmonização cósmica que nos torna receptivos às inspirações que a inteligência divina queira nos conceder. Nessa comunhão e harmonia, nossos pensamentos são puros e alegres, nossas palavras doces e verdadeiras, e nossos sentimentos expressam o verdadeiro amor. A meditação é também o caminho que leva ao Pai, e a escada espiritual que da terra se eleva ao céu. Paz a todos. Chegamos ao final do Eco Bagagens. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até lá!